Hoje a gente vai falar um pouco sobre saneamento básico, e ele vem com 4 frentes. A frente de coleta, tratamento de água e distribuição, a frente de coleta e tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, urbanos e rurais, né? E a drenagem urbana e rural também. São as 4 frentes de trabalho do saneamento. Isso para garantir a qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas do ambiente de forma geral. Então, pensando nessas 4 bases, a gente pode perceber que tanto o Brasil quanto o mundo ainda está muito longe de atingir a universalização do saneamento básico, que seria o básico para garantir a qualidade de vida. Então a gente está muito longe, caminhando muito devagar para atingir essa universalização. Hoje, 2,5 bilhões de pessoas dos 7 bilhões do mundo inteiro não têm acesso ao saneamento básico. E essas pessoas, em geral, estão mais centralizadas em áreas rurais, ou seja, longe de grandes centros urbanos e muito periféricas, de certa forma, né? 2 bilhões dessas pessoas estão localizadas nessas regiões distantes dos centros urbanos. E aí a gente pode ver que a solução, então, é mais complicada. Não está integrado, né, com a rede que já se conhece. E aí vem a solução do tratamento descentralizado, que seria o saneamento ecológico. Uma ideia de tratamento de esgoto descentralizado, que seria o tratamento perto da geração do esgoto, né? E que também auxiliaria na ciclagem desses nutrientes que a gente pode identificar no esgoto, e além disso, em menor volume. Então a gente tem propostas de soluções de saneamento ecológico que vem diminuindo a distância, né, entre o lugar onde é gerado o esgoto e o tratamento, ciclando os nutrientes e em menor quantidade. Uma das soluções alternativas que está sendo muito usada no Brasil, principalmente aqui na zona da Mata de Minas Gerais, que a gente vem acompanhado, é a fossa evapotranspiradora, ou tanque de evapotranspiração, né? É um sistema de tratamento de esgoto alternativo para esgoto doméstico descentralizado. Um tratamento descentralizado. Então esse tanque de evapotranspiração, ele vem com a proposta de ser um tanque estanque. Então a gente não tem a geração de um efluente, né? O esgoto do vaso sanitário apenas, ele vai entrar nesse sistema e ali ele vai ser estanque, com a proposta de que essa água seja evaporada por plantas com taxas de evapotranspiração altas, né? Pelas plantas e pelo solo, e ali fazer aquela ciclagem do nutriente também. Ele entra numa câmara de pneus em sequência, que formam uma câmara, que a proposta é ele ser um ambiente anaeróbio, sem oxigênio, para fazer a decomposição dessa matéria que está sendo colocada ali, né? E ele extravasa, então, para as laterais, sendo distribuído no sistema todo, onde ele vai encontrar camadas de pedras de mão ou outros materiais parecidos, que podem ser, que a proposta desses materiais é que eles sirvam de camada aderente para os micro-organismos filtrarem esse efluente, né? E aí, a partir disso, a gente sobe com camadas mais finas para fazer a decomposição, né? E também filtrar. E aí vem a camada de areia, a camada de brita primeiro, depois a camada de areia e aí terra. Na terra, a proposta é que se plante plantas com taxa de evapotranspiração alta, ou seja, bananeiras, helicônias, e ornamentais também, taioba, tem várias, né, que podem ser usadas. E a partir dessas plantas é que a ciclagem do nutriente vai acontecer e a evapotranspiração da água, né? E aí a gente fecha o nosso ciclo sem efluente, sem gerar nenhum efluente. Algumas observações importantes sobre esse sistema que eu acho que vale a pena ressaltar
é a questão de que ele não precisa de manutenção, ou seja, a manutenção dele é bem simplificada, na verdade. A manutenção desse sistema, ela se resume ao manejo das plantas que são colocadas nele. Então, é o cuidado com as plantas. Se a casa está sendo pouco usada, regar ou cuidar. Se for percebido que está ficando muito úmido, que as plantas não estão dando conta da água, plantar mais espécies, diversificar as espécies, são estratégias para fazer a manutenção, né? Manejo das plantas. Vale observar também que esse sistema ele não causa mau cheiro. É um sistema que ele promove, né, a ciclagem desse nutriente, e quando a água ela está perto da superfície do chão, ela já está tratada. E ela não chega a ser um solo encharcado, porque as plantas são bem eficientes nessa transpiração. Então a gente não tem mau cheiro, não tem esse problema. Um sistema que não precisa de manutenção, a duração dele, que a gente conhece, né? Tem sistemas em funcionamento de mais de 10 anos. Depende muito da forma com que ele é tratado ao longo do tempo, né? O manejo dessas plantas e o cuidado. E outra coisa que vale ressaltar é que ele é um sistema que ele não precisa ser só usado para a água do vaso. Mas se a gente for falar em volume de água que uma casa inteira gera, seria um sistema muito grande. Fica um pouco inviável. Então a proposta é que ele seja para o tratamento da água do vaso, a água negra, que é uma água mais poluída, né? A água do resto da casa, ela tem um grau de poluição menor. Ela exige um tratamento menor. Então não tem necessidade de você misturar uma água com a outra. Então a proposta é que a gente faça o tratamento apenas da água do vaso sanitário para diminuir o volume e a eficiência do tratamento também. É um sistema que está sendo muito aderido pelos agricultores, pelas pessoas. Você pode, por exemplo, consumir a banana. Você planta uma bananeira em cima dessa fossa, então. Você pode consumir a banana que não tem risco de ter nenhum contaminante. Ou a folha da taioba. Não é indicado consumir, por exemplo, a batata da taioba. Por exemplo, o inhame, né, que é uma folha tão eficiente quanto. Não é interessante você consumir esse inhame, porque aí ele já pode ter tido contato direto com o esgoto. Então a gente não recomenda. Mas a banana, a folha da taioba ou as outras coisas não tem nenhuma contaminação, não é transferido, né, pro fruto. E esse sistema, muitos agricultores construíram, né, a gente acompanha o funcionamento. Poucos problemas já foram identificados, mas os que foram identificados foram problemas de construção. Então é interessante manter um sistema estanque bem feito, construído. Tem várias técnicas de construção eficientes que não são tão caras, né? E garantir que esse sistema não vai estar próximo, por exemplo, de nascentes, de córregos, cursos d'água, para evitar o risco de contaminação. Então, você garantindo que o seu sistema está realmente impermeável, você não tem esse problema, mas é bom manter uma distância de segurança de cursos d'água, de lençol freático e de nascente. O tanque de evapotranspiração, ele é um tanque estanque, impermeável. E aí a gente tem várias formas de se fazer isso, né? Pode ser a alvenaria tradicional, pode ser a técnica de tela-cimento, ou então a lona. A lona, ela é uma técnica um pouco mais delicada, né? Porque você tem o risco, na hora de construir, que uma lona se rasgue, que não seja uma lona tão grossa. Então, sempre esse cuidado. A lona, ela tem que ser uma lona grossa, muito resistente. O processo construtivo, ele tem que ser mais cuidadoso para que ela não rasgue, não tenha esse problema. Mas é uma técnica que pode ser utilizada, principalmente se o seu solo não for um solo muito permeável. E aí também diminui o risco de contaminação, né? Quando
o processo de montar o sistema começa, inicialmente a gente coloca um túnel que pode ser feito de alvenaria também, pode ser feito com pneu ou uma anilha cortada. A proposta é que seja usado material disponível, mas que cumpra a função. A função é fazer um sistema, uma tubulação que vai distribuir o esgoto, né, que vai chegar do vaso sanitário, distribuir esse esgoto de forma mais uniforme, e que ali dentro também você cria um ambiente mais anaeróbio, sem oxigênio, para que seja feito a degradação da matéria orgânica, né? E aí, a partir dali, então, ele vai se espalhar. A proposta é que seja de uma forma uniforme, né? Vai se espalhar, e aí a gente pode colocar materiais de granulometria maiores, né? Que a ideia é que a gente vai diminuindo a granulometria do nosso sistema. Então, lá no começo, a gente pode colocar pedra de mão, pode colocar outros materiais grandes, né? Que façam uma camada grande, superficial, para aderência dos micro-organismos. E aí, a próxima camada pode ser a brita, uma granulometria menor. E aí, você vai diminuindo a granulometria até chegar na terra. O processo mais comum é se fazer a câmara de pneu com a pedra de mão, a brita, a areia e a terra. Mas é até bom que sejam usados materiais mais próximos, materiais que você já tem, entulhos, por exemplo, grandes, né, materiais grandes que podem substituir a pedra de mão, como um entulho. Materiais que sejam inertes, né? Que não vão ter uma decomposição rápida, que vão se manter no sistema. E aí, a partir disso, você fez essa sequência, vem a terra e as plantas de evapotranspiração, que são plantas de folhas largas. A proposta é que elas façam toda a transpiração, né? Toda a evaporação e transpiração desse sistema, ele é feito pelo solo e por essas plantas. E aí elas têm que ter uma taxa de transpiração alta para sugar toda a água que entra e assim fechar o ciclo do nosso sistema, que não vai gerar nenhum efluente. Então, essa é uma das vantagens dele também. Sobre a fossa evapotranspiradora ou tanque, né, de evapotranspiração, que é o termo mais usado hoje. Era isso. Existem outros materiais, né, de apoio que podem ser consultados. E na forma de construção, o interessante é você planejar muito bem a sua construção para a quantidade de pessoas da sua casa e a projeção de quantas pessoas, né, daqui a 5, como é um sistema de longa duração, 5, 10 anos, quantas pessoas vão estar usando, fazer um planejamento, uma projeção, para não ter dificuldade no funcionamento e que ele seja um sistema eficiente durante longo tempo, sem exigir muita manutenção, que essa é a proposta.